Oi, gente, dando continuidade da aula, a gente vai usar o controle numérico e aí a gente precisa entender sobre interpolação linear. Então, através da interpolação linear no comando CNC, ele vai calcular uma série de pontos e aí é basicamente você sair de uma coordenada, e aqui nesse caso a gente tem a coordenada aqui, ó, e para uma outra coordenada em linha reta, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, ponto A e o ponto B, e aí a coordenada do meu ponto A é x1, y1, e a minha coordenada do ponto B é x2 e y2. Então significa isso, significa o quê? Que a minha ferramenta vai sair do ponto A para o ponto B em uma linha reta, certo? E aí uma linha reta, por exemplo, nesse caso, tá numa diagonal, mas não deixa de não ser reta, certo? Então, a minha ferramenta, por exemplo, ela poderia sair de A para C, por exemplo, e depois ir para B. Então, ele faria dois caminhos, ao invés de fazer um só, mas seriam dois caminhos retos também. Então, eu posso andar na diagonal, que seria mais rápido, né? Mas também posso ir por partes. Então, o meu ponto C, por exemplo, ele seria x igual a 2 e y igual a 1. Então, minha ferramenta sairia de A para C, depois de C para B, certo? Ao invés de ser de A para B. E aí a gente tem as interpolações circulares, que aí no caso a ferramenta, ao invés de fazer um percurso reto, ela faz um percurso circular, ou seja, ela vai fazendo um caminho qualquer que esteja no formato de um círculo, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem G02, que significa que a ferramenta está girando no sentido horário, e G03, a minha ferramenta está girando no sentido anti-horário, tá? Então, esse G02 significa uma interpolação circular no sentido anti-horário, não, horário, e G03 é uma interpolação circular no sentido anti-horário, certo? Então, a minha ferramenta ela vai sair de um ponto, então, por exemplo, aqui, do ponto A e vai para um ponto B, e aí ela pode fazer através do G02, e ela pode vir aqui, nesse caso, vamos dizer B para A, e aí ela usaria o G03, certo? Então, a gente vai ver nos nossos exercícios que a gente vai utilizar sempre uma interpolação linear e no final a gente vai adicionar um raio, tá? Mas aí eu ao invés de utilizar uma interpolação linear com raio no final, eu poderia utilizar uma interpolação circular já direto, tá? Mas aí como a gente está trabalhando com iniciação, a gente vai fazer sempre do modo mais simples possível e aí consequentemente nosso comando, nossas linhas de comandos, elas têm mais informações, tá? Não é o jeito mais atomizado, não é do jeito mais rápido, certo? É o jeito mais lento. E aí a gente tem os deslocamentos. Então, nossa ferramenta, ela pode se deslocar em 2 planos, como ela pode se deslocar em 3 planos. E aí, no caso, o deslocamento de 2 planos é basicamente o que acontece com o nosso torno, tá? Então, a gente já tinha visto anteriormente que aqui seria o eixo Z e aqui seria o eixo X, que corresponde ao diâmetro, e o Z, os tamanhos, certo? Então, a minha ferramenta, ela sempre vai se deslocar desses 2 planos, então o plano Z e o X. Já no plano com 3 planos, não seria mais o torno, seria, por exemplo, o exemplo daqui de uma fresadora, tá? Por quê? Porque eu posso considerar, por exemplo, o X aqui, o Y para aqui, para dentro do plano, e o Z aqui, a altura. Então, eu posso ter 3 coordenadas, quer dizer, na verdade, não é que eu posso, eu vou ter 3 coordenadas que a minha ferramenta vai se deslocar e fazendo a trajetória que ela
precisar fazer, certo? E aí, mais uma vez, a gente sempre vai utilizar aqui o plano, 2 planos, que é o mais simples, que é o Z e o X, tá? Mas numa fresadora, no torno CNC, a gente pode utilizar as 3 coordenadas, certo? E aí a gente tem um comando ponto a ponto, que é basicamente o que minha peça vai fazer. E aí ela vai, por exemplo, aqui na figura, eu tenho uma furação num ponto, aqui, e eu tenho uma segunda furação em outro ponto. Então, a minha ferramenta, ela fura, se desloca sem furar. Então, ela vai saindo aqui, ela furou, ela vai se deslocando sem furar e depois ela fura de novo, certo? Então, esse comando ponto a ponto, a gente tem a nossa ferramenta fazendo o processo de usinagem naquele ponto, mas ela não faz nenhum outro processo de corte, ou seja, de usinagem, enquanto ela se desloca, certo? Então, ela se desloca sem fazer corte e só faz corte nos pontos designados. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, aplicações para solda ponto, furadeiras, funcionadeiras. Exemplo aqui dessa figura, a gente tem vários pontos usinados numa chapa fina. A gente tem o comando percurso, e aí sim, o comando percurso significa que a minha ferramenta vai fazer o percurso, ou seja, enquanto ela está se deslocando, ela está usinando, certo? E aí vai ser exemplo de um torneamento cilíndrico, de um fresamento, tá? Então, diferente do outro, que a gente só tinha um furo aqui e um furo aqui, o comando não. Ele vai fazer a trajetória linear, ou seja, uma interpolação linear aqui em cima, depois uma interpolação linear para a lateral. E aí você tem o corte feito pela sua ferramenta. Então, ela sai de um ponto, então aqui, então ela está saindo desse ponto A, por exemplo, para esse ponto B, mas o caminho é sempre usinando. Diferente daqui, que ele sai do ponto A para o ponto B sem usinar. E aí, exemplo, né, no caso, exemplo de utilização de comando ponto a ponto percurso nessa chapa. Então, a gente tem, por exemplo, para esses pontos todos aqui, deixa eu mudar a cor, todos esses pontos aqui foram usinados através de um comando ponto a ponto, e todas essas retas, essas linhas, foram feitas no comando percurso. E essa daqui, esses retângulos também. Por quê? Porque foi um comando percurso assim, corta assim, 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 e aí você faz o seu furo, certo? Então, a gente tem exemplo aqui de comando ponto a ponto e percurso. Já, por exemplo, aqui na lateral, se você ver tem um círculo maior, já não vai ser de ponto a ponto. Vai ser, você vai usinar de forma circular, girando aqui, ó. Aqui tem o último comando, que é a trajetória. E aí, a trajetória a gente vai utilizar as interpolações lineares junto com as interpolações circulares. Então, eu posso, por exemplo, sair de um ponto A para um ponto B. E aí aqui, ó, por exemplo, esse trecho eu tô fazendo a interpolação circular no sentido anti-horário, depois eu venho aqui e faço uma interpolação circular no sentido anti-horário. Então, vou fazer aqui de um canto, como se eu estivesse pra cá, vindo pra cá. Então, eu tô fazendo, ó, uma interpolação circular até aqui, e depois eu começo a interpolação circular no outro sentido. Então, daqui pra cá é um sentido, e daqui pra cá é outro. Então, no sentido horário, eu tô trabalhando com G02, e no sentido anti-horário, eu tô trabalhando com G... apagou. Então, no sentido anti-horário, eu tava trabalhando com o sentido G03. E aí, no caso, a gente
vai ser o exemplo, né, de um torneamento de contorno e um fresamento de uma trajetória longa ou uma trajetória curva, certo? Então, eu posso utilizar esses comandos. E aí aqui a gente tem exemplo de um comando ponto a ponto, onde a gente já viu mais uma vez que a gente tem os furos, né? E aqui a gente tem trajetória, porque a gente está fazendo, ó, uma curva aqui, depois a ferramenta volta e faz uma curva aqui, depois a ferramenta volta e faz uma fumão para frente, para trás. Então, se você pega lá o PDF, você vai ver que tem o desenho aqui nessas chapas do percurso da ferramenta, certo? Então, você também tem aqui, ó, reto, reto, uma leve curva, reto, 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 uma leve curva, reto. Então, todos esses desenhos da trajetória da ferramenta, você consegue visualizar de forma mais simples lá, você olhar no PDF, tá? Se aqui não tiver com qualidade muito boa. Então, para o torneamento CNC, a gente tem para programação o sistema ISO, né? Que é o sistema internacional, Organização do Sistema Internacional de Programação. E aí, no caso, vai ser normas padronizadas, certo? E a gente tem uma linguagem G ou código G, que foi adotado como padrão. Então, por isso que eu falei G0, G3. E aí, essas normas são rígidas, têm liberdade para a criação de recursos próprios, se você precisar. Funções básicas e universais não podem ser definidas de maneiras diferentes, porque ela vai ter a mesma finalidade para todos os comandos. Então, se você vai fazer uma reta, você vai usar G1 sempre. Então, não faz sentido você inventar um código para fazer uma reta se já existe esse código para fazer essa reta, certo? Mas existem diferentes linguagens dentro do mesmo sistema. Então, você pode utilizar Fanuc, Mitsubishi, MAT, Siemens, MCS. Então, existem várias linguagens, vai depender basicamente de quem é o fabricante da sua máquina, certo? E qual vai ser a linguagem que eles vão comprar e vão utilizar nos seus maquinários. E aí, um bom programa, né? Depende de um bom processo, então você entender o que está acontecendo, entender qual vai ser as ordens de operação, então o que é que você vai fazer primeiro, antes de qualquer coisa, e aí qual vai ser a segunda parte, qual vai ser a terceira e a quarta, por aí vai. E você tem que entender desse código, então você tem que entender do desenho da peça, você tem que entender dimensões, ou seja, entender as coordenadas, os tamanhos, se está em metro, se está em centímetro, se está em milímetro, o que é um raio, o que é um chanfro, o que é um furo, certo? Então, tudo isso você precisa entender para escrever uma sequência de comandos e assim você conseguir fazer a sua usinagem automatizada. E aí a gente tem na programação, a gente vai definir um bloco de dados ou sentença, ou seja, uma linha, que vai ter várias informações nessa linha, e aí ela vai ter letras e números, certo? E aí os caracteres utilizados vão ser letras, espaços, ponto e vírgula, mais, menos, certo? E as letras vão ser basicamente G, que vai ser os comandos, X, O, B, I, K, etc. Aí isso vai depender se você trabalhar com coordenadas absolutas ou coordenadas incrementares. E uma sequência de letras com números, certo? Então, G00 é um comando de avanço rápido, G01 é uma interpolação linear, Z55, X20, K.5, ou seja, 0,5 e por aí vai. Então, a gente tem aqui, no nosso torneamento CNC, a gente vai ter o número do programa, então você vai colocar o número do programa, e aí vai ter uma sequência de blocos, que é N. Então, basicamente, a nossa linha, ela sempre vai começar com N, certo? Então, sempre vai começar com N. Sempre vai ter N e sempre vai ter G, que vai ser a função do caminho que a gente vai percorrer.
E a gente vai ter as coordenadas, que aí no caso x e z, que vão ser as posições absolutas. E aí, o que a gente vai utilizar? A gente não vai utilizar incrementais, tá? Para não dificultar um pouco o processo, então a gente vai sempre trabalhar com os absolutos por enquanto. A gente vai trabalhar com raios e chanfros, certo? E aí a gente tem o f, que é a função de avanço, então quanto a gente está andando, então quantos milímetros por rotação a gente vai utilizar no nosso maquinário. E a gente vai utilizar as funções m, que seria basicamente acabar com o programa, encerrar as linhas de teste, ligar ou desligar o fluido de corte, mudar a rotação de giro da ferramenta e por aí vai, certo? E aí a gente tem basicamente o resto, né? A velocidade do fuso, que é representado pela letra S, o número de ferramentas, se você tiver mais de uma ferramenta no seu cabeçote lá móvel, o tempo de espera de troca de comando ou de ferramenta, se você vai ter um subprograma, se você vai ter repetição de ciclo, ou seja, faz um corte aqui, espera 2 segundos e repete esse corte. O mesmo tipo de trajetória, certo? Número de repetições para esse tipo de comando e alguns parâmetros que pode ser A, D, Y, I e K. Então vai depender muito do tipo de... mas se vai estar mais refinado ou não a nossa programação. Mas para agora que a gente está trabalhando só com iniciação e depois que vocês vão trabalhar com CNC exclusivo lá na oficina, a gente vai simplesmente utilizar essas letras N, G, X, Z, R, C, F, M, certo? Então nosso código vai ficar basicamente nisso. Então a gente tem aqui as funções preparatórias da ISO. Então a gente tem G00, que é a interpolação linear com avanço rápido, e aí com avanço rápido significa que não está usinando, certo? G01 é a interpolação linear com avanço programado, então a gente tem que dizer quanto é o avanço. G02 é a interpolação circular no sentido anti-horário com avanço também programado, e a gente também tem que dizer qual é o avanço. E G03, que é a interpolação circular no sentido anti-horário com avanço programado. E aí a gente tem vários Gs, e se você olhar nas tabelas, procurar no Google, você vai ter mais Gs ainda para cada tipo de trabalho, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente sempre vai utilizar G00 e G01, porque a gente sempre vai trabalhar com interpolação linear, tá bom? E aí a gente tem as funções auxiliares básicas, que são os comandos do código M. Então a gente tem M00, parada do programa. Então se você quiser fazer uma parada para, sei lá, verificar a sua medida. Então vai lá com o paquímetro ver essa peça, então você faz uma parada no seu maquinário. M01, uma parada opcional. M02, fim do programa, que também pode ser M30, a gente tem ligar o eixo da árvore no sentido anti-horário, ligar o eixo da árvore no sentido anti-horário, ou seja, inversão, né, do meu sentido de giro. Desligar a árvore, o eixo da árvore, então deixar só a ferramenta se deslocando. Ligar o fluido de corte, desligar o fluido de corte, ou M30 para fim de programa, tá bom? Então a gente tem algumas funções, que é o N, que é o número da sequência do bloco. A gente pode botar parênteses para abrir e fechar comentários, uma barra para ignorar blocos ou divisões, pode botar um igual. Aí todo final de linha a gente vai colocar esse ponto e vírgula, e se eu quiser colocar algum comentário ou explicar o que está acontecendo naquela linha, eu vou abrir um jogo da velha, certo? E aí esse ponto é ponto decimal, então por exemplo, se minha coordenada é 1,5 milímetros, eu vou colocar no meu bloco 1,5. Se minha coordenada é 0,5, eu vou colocar 0,5 ou 0,5 só, tá bom? Mais ou menos, ou multiplicação de coordenadas. Então, a gente tem basicamente aqui o número, o N.
Então, N1, N2, N3, qual função preparatória a gente vai ter, qual vai ser as dimensões de trabalho que a gente vai ter, qual o avanço de corte que a gente vai utilizar, se a gente vai utilizar uma rotação de fuso diferente, se a gente vai ter um número de ferramenta diferente e uma função auxiliar e ponto e vírgula no bloco final, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem T02, que seria o número da ferramenta na torre, e esse corredor de ferramenta pode ser de 00 a 99, tá? Então, basicamente, a gente não vai utilizar o S e nem o T. A gente sempre vai utilizar N, G, as dimensões de trabalho, o avanço e a função auxiliar e o ponto e vírgula. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma ferramenta que ela tá aqui nesse ponto, aqui ó, vermelho, né? Então, tá aqui nesse ponto vermelho e eu quero que ela venha para esse ponto aqui. E aí, esse é como se fosse esse meu ponto G, esse ponto lá, e vai vir para esse segundo ponto. Então, vou botar 1, 2. Então, ela sai do 1 pro 2, fazendo o quê? Sem corte. Então, é G00. Tá? Ela só tá se deslocando. E aí, o que é esse ponto 02? Ele, a partir dessa nossa dimensão, né, essa coordenada aqui na face da ferramenta, da peça, a gente tem um tamanho de diâmetro 25, né, que a gente já viu, e a gente tem um Z, então para ele sair daqui, então daqui para cá é 5. Então ele tem um X 25, que é diâmetro, e um Z igual a 5, certo? Então ela sai daqui para 2. Então essa minha linha de código é saindo do ponto 1 para o ponto 2, certo? E aí eu posso continuar daqui, ó, o meu ponto 2 e para o meu ponto 3. Então, o que é que eu vou fazer? Sair do ponto 2 para o ponto 3, eu vou usinar, então por isso que eu vou utilizar G01, linha reta. E aí o diâmetro continua sendo igual, 25, só que a coordenada aqui, ó, tá na parte negativa, então é menos 30. E eu tô dizendo que meu avanço aqui, ó, é ponto 2. Então, é 0,2 milímetros por rotação, certo? Então, eu saí do ponto 2 para o ponto 3 nessa linha de código. Então, vamos fazer aqui. Então, exemplos aqui. Então, a gente tem como se tivesse ponto 1 aqui, o ponto 2 aqui, o ponto 3 aqui, um ponto 4 aqui, um ponto 5 e aqui ponto 6, certo? E aí eu só tenho 4 linhas de comando, então a gente vai ver como é que faz isso. Então, primeira linha de comando, eu tô saindo de um ponto qualquer, ou seja, eu posso saindo de um 0 aqui, ó, de um ponto 0 e indo para o ponto 1. Então, tô fazendo esse percurso aqui. Então, a primeira linha, eu tô saindo do ponto 0 e indo para o ponto 1, certo? Então, o ponto 1 tem diâmetro de 26 e tamanho Z de 53. Já do ponto 1 para o ponto 2, no final, entre 2 e 3, eu tenho um raio. Então, eu vou, ao invés de fazer uma função de 1 a 2 e de 2 a 3, eu vou ter um código só, que é de 1 a 3. Então, eu vou sair de 1 para 3, certo? Então, o meu X vai ser 26 e o meu Z vai ser 27, ou seja, o Z do valor de ponto 3 e um raio de 6 colocado aqui no final. E aí, entre o ponto 3 e o ponto 5, eu vou ter um chanfro. Então, a minha terceira linha vai sair de um código do ponto 3 para o ponto 5. Então, eu vou ter um tamanho agora final de 86, de 86, desculpa, e um tamanho de Z de 27, com um chanfro de 3.
Então, eu saí do ponto 3 para o ponto 5. E agora, eu vou ter o do ponto 5 ao ponto 6, que é a minha última linha, que eu vou sair, vou continuar com o diâmetro 86, só que eu vou zerar a minha coordenada em Z, então, Z igual a 0, certo? Então, ao invés de eu fazer vou fazer aqui, com verde. Então, ao invés de eu fazer uma linha, 2 linhas, 3, 4, 5, contando com aqui, né? 6 linhas, eu reduzi meu código a 4 linhas, certo? Simplesmente porque a cada final dessa minha linha, se tiver um chanfro ou um raio, eu vou fazer o chanfro, escrever o chanfro e o raio. E aí a gente tem aqui, por exemplo, da aula passada, a gente tem nosso sistema com as coordenadas em Z e em X, e a gente tem os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, e por aí vai, certo? Então, nossa coordenada, o ponto 0 está na nossa castanha, né? Não está na face da nossa peça. Então, a gente vai fazer o caminho de quê? De W até o A, certo? Então, a gente vai pegar, o primeiro passo é trabalhar com levando nossa ferramenta para o 0, 0, então N1 função G00, porque eu não estou fazendo nenhum corte, e X 0 e para Y 0. Depois eu vou continuar, quer ver, do H, eu tô aqui, né? Então minha primeira linha de código, vou fazer mais fácil para vocês aqui. Então minha primeira linha de código é do 0 pro H, a minha segunda é do H pro G, a minha terceira é do G pro F, e a minha quarta é do F já pro D, depois do D pro C, depois do C pro B, depois do B pro A, certo? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, porque eu não estava contando de sair, né, de um ponto qualquer minha ferramenta e ir para face da castanha. Então, 7 linhas. 8 linhas, no caso, né? Então, para ele sair daqui do ponto 0 e ele ir para a minha ferramenta e ele ir para H e ele ir para G, eu não estou fazendo nenhuma usinagem. Então, por isso que eu estou trabalhando aqui, ó, com G0, G0 e G0, certo? Então, estou indo para minha coordenada 0, 0, que é do ponto lá do início. Estou na minha coordenada x60 e z0, ou seja, eu estou saindo do ponto 0 para o ponto H, né? Então, eu estou indo aqui, ó, do 0, 0 até H. Depois, eu estou indo do H para o G. Depois, eu estou saindo do G aqui. Para ir para o F, eu tenho que fazer usinagem, né? Porque já vai começar o degrau aqui. Então, eu vou fazer uma usinagem. Então, é G01 para coordenadas de F. Então, G para F. Vou continuar usinando. Só que agora eu vou usinar uma reta, né? De F para E e depois um chanfro para D. Então, a minha coordenada final vai ser D. Então, eu vou ter aqui, ó, do ponto F para o ponto D. E aí, eu tenho meu G01, meu X40, meu Z40 e um chanfro de 2. Então, aqui, ó, eu tenho o meu ponto, né? Vai ser 40, no caso, e 40 do comprimento total da minha peça. E o chanfro no final, que é 2. Então, é como se eu tivesse aqui no meu ponto E somasse 2 aqui no 38, certo? E aqui eu tenho do ponto D para o ponto C, cortando também, mas sem chanfro nenhum. Depois do ponto C para o ponto B,
cortando e depois do ponto B para o ponto A também cortando, certo? Isso para nosso sistema com nosso zero, né, nas castanhas. E agora, para finalizando nesse código, a gente fez só as linhas com os Gs, X, Zs e o chanfro, só que a gente não finalizou o código na máquina. Então, a gente vai finalizar agora colocando ponto e vírgula em todo mundo, certo? E aí, o que vai acontecer? Quando a minha ferramenta sai de lá e vem, quando ele entra aqui para H, eu quero que ela ligue o fluido de corte, então M8. E depois, quando ele chega aqui em G, eu quero que ele comece a cortar com um avanço de 0,15. Então, 0,15 milímetros por rotação. E depois eu não preciso mais fornecer, porque a máquina vai ficar com esse avanço até eu dizer que é outro. E vou finalizar quando eu estiver aqui no ponto A, M2, para finalizar a minha linha, meu comando, certo? Então, isso aqui é que a gente vai colocar no nosso CNC, certo? Na nossa máquina, para fazer essa usinagem. Se a gente coloca as coordenadas à frente, né, da nossa face, da nossa ferramenta, aí a gente vai percorrer o caminho agora de A a H. Então, eu tenho minha ferramenta sai de qualquer ponto e vem para A. De A ele vai para B, de B ele vai para C, de C ele vai para E, né? De E ele vai para F, de F ele vai para G. E aí, ele não precisa mais usinar o H, tá? Então, não preciso mais para H. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou ter uma linha a menos que eu tinha no outro código, utilizando o ponto de referência de coordenadas atrás. Então, eu vou ter, saindo de uma posição qualquer para A, então, eu vou saindo, né? Então, eu vou ter minhas coordenadas sem usinar 0 e 0. Depois eu vou de A para B, então vou ter as coordenadas aqui, ó, de B, cortando linha reta. Depois eu vou ter de B para C, também cortando em linha reta. E aí, ó, já entra Z menos 10, por quê? Porque a nossa coordenada aqui, ó, é menos 10. E aí a gente vai de C, pula o D e já vai direto para o E. Então, aqui a gente já vai utilizar o nosso chanfro de 2 com o Z menos 12, porque ele vai mais para fora ainda. Depois do E, a gente vai para o F. Então, continua sendo menos 22. Então, todos os nossos Ds são menos, né? Porque a gente está indo para trás da nossa coordenada Z. Depois, a gente vai do F para o G, então também menos 22, só que mudou o diâmetro. E depois do G para o H, e aí a gente tem o nosso menos 50, certo? Então, a gente simplesmente vai trabalhar da mesma forma. Então, a gente vai agora adicionar o liga o fluido de corte, M8, bota o avanço de 0,15, coloca o chanfro e termina o nosso código, certo? Então, basicamente, o que eu quero que vocês façam agora é trabalhar com os exercícios que a gente fez da aula passada. Então, vocês já acharam as coordenadas e agora vocês vão tentar escrever o código, mas aí, no caso, vocês vão utilizar somente para as coordenadas absolutas dos desenhos, ou seja, a gente só vai ter 3 códigos, tá? Porque vai ser um código para cada, na verdade, vão ser 6, né? Porque a gente não, vão ser, porque cada ferramenta tem 2, 4, então 5, são 5 códigos, né? Então, quero que vocês façam esses 5 códigos e próxima semana eu vou responder
esses códigos, certo? Então, esse exercício da semana de hoje não vai ser valendo ponto, certo? Só vai ser teste mesmo, e aí próxima semana eu corrijo essas coordenadas, esse código, né, na verdade. Então é isso, até a próxima semana.